O amor de Deus restaura todas as coisas. Essa é a mensagem de Deus para você nessa noite. O amor de Deus tem um poder grandioso para restaurar todas as coisas. Então talvez você não sabia. Talvez você sabia, mas entrou no seu ouvido e saiu pelo outro como uma frase bonita. Ah, o amor de Deus restaura todas as coisas. Mas existe tanta frase pronta né? E a gente acaba ouvindo, escutando, mas não absorve. E eu hoje quero que você saia daqui nessa noite, como é a vontade de Deus, crendo com todas as forças de que o amor de Deus restaura todas as coisas. E restaura todas as coisas mesmo. Talvez essa palavra ela pode vir com um peso diferente para quem está triste pela destruição de algum projeto, não é verdade? A gente não está dizendo que Deus restaura todas as coisas. Então, talvez a sua família esteja destruída ou se destruindo. Talvez, Cruz das Almas, né? Cruz das Almas, o nome da cidade. Talvez a cidade, né, não tenha sido muito afetada ou foi muito afetada com essas águas e todo mundo ficou com medo, desesperado. De repente você perdeu muita coisa, pouca coisa ou alguma coisa. Talvez os seus planos estejam destruídos, suas metas. Talvez para 2022 você desenhou tantas expectativas para a sua vida, mas isso tem se destruído a cada dia. Talvez essa palavra de hoje seja para você que está com o casamento em ruínas. Talvez essa palavra de hoje seja para você que está perdido nos negócios, nos estudos. O seu financeiro está meio para lá, meio para cá. O seu emocional, o seu físico. De repente a sua vida inteira, aparentemente, esteja destruída. Mas eu quero ser enfático nessa palavra e eu quero bater em cima dela o tempo todo. Deus é poderoso para restaurar todas as coisas. Todas as coisas. Talvez essa palavra seja para você que esteja destruído em todos os aspectos. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite. E se Deus te trouxe aqui nessa noite, família Nova Esperança, é porque Ele quer dizer para o seu coração. Poderia ser tantas outras pessoas que estariam sentadas aí no banco que você está sentado, ou aí na sua casa online com a gente, mas Deus te elegeu para estar ouvindo essa palavra nessa noite e você disse sim a esse chamado. Então, louvado seja Deus pela sua vida. Independente de qual seja a situação que você chegou aqui nessa noite, e eu não conheço, mas Deus conhece e você conhece, a situação em que está o seu coração. De repente você está desesperado, de repente está tudo uma bagunça. Eu preciso te contar uma verdade de fé. Essa realidade de que Deus constrói, Deus reconstrói todas as coisas, ela vale para qualquer situação. Para qualquer situação, né? E aí a gente vai lá para São Paulo. Ele escreve para os Efésios assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder. É Ele quem atua em nós. Vamos enfatizar essa palavra na nossa cabeça? São Paulo, ele escreve para os Efésios lá no capítulo 3, lá no versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder. É Ele quem atua em nós. Aí você de repente fala assim: não, Rony, mas ele escreveu isso lá na geração dele para aquele povo. No versículo 21, ele deixa muito claro que ele está falando para você, Dona Maria, seu José, Beto, para mim. No versículo 21 ele vai dizer assim, ó: e a ele seja a glória na igreja em Cristo por todas as gerações, para todo o sempre. Então essa mensagem é para você e é para mim. Deus quer que a gente saia daqui nessa noite encorajados a viver essa verdade de fé. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Você pode repetir comigo aí no seu coração ou com o som da sua voz? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Vamos falar mais uma vez? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Está na Bíblia. Não é a minha opinião, não é o que eu acho. Eu concordo, mas não fui eu quem disse. Está na palavra de Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E olha só, é a mesma Bíblia, é a mesma palavra de Deus, essa que diz isso,
É a mesma palavra de Deus que lá em São Lucas 5 vai dizer que ele levantou um paralítico de nascença. É a mesma Bíblia. Lá em Marcos 10, essa mesma palavra vai dizer que ele fez um cego ver, que ele fez um surdo ouvir lá em São Marcos 5, que ele fez um leproso se purificar em Lucas 5. Em Lucas 17 ele fez 10 leprosos se purificarem, serem curados. Você tem noção? Deus é poderoso para fazer. Então, meu amigo, minha amiga, eu sei que você tem problema. Eu sei que você de repente está enfrentando batalhas que você nunca imaginou na sua vida que você enfrentaria. Você fala assim, nossa, mas eu nunca pensei que na minha vida eu ia passar por isso. Eu nunca pensei que o meu casamento chegaria a este ponto. Eu nunca pensei que na minha vida financeira eu estaria dessa maneira. Eu quero te dizer uma palavra nessa noite. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Basta que você tenha fé. A gente olha para a palavra de Deus, entende e percebe que a fé é pré-requisito para sermos abençoados. Ele vai olhar para todas essas pessoas e vai dizer, a sua fé te salvou, vá. Deus olha para você nessa noite e fala, ei, eu tenho todo o poder para transformar a sua vida. Eu só preciso que você tenha fé, que você creia. Aí de repente você fala assim, ah não, o pessoal trouxe um cara lá do Rondônia para dizer que meu problema é pequeno demais, que eu estou reclamando demais, que eu estou murmurando demais. Amigo, eu sei que você tem problema. Eu tenho um monte. Eu estou dizendo que qualquer que seja o seu problema, Deus pode todas as coisas. O seu problema é maior do que a morte? Porque em João 11 vai mostrar que Lázaro estava morto. Você está morto? Você está vivo. Então, independente de qual seja o seu problema, meu irmão, minha irmã em Cristo, se ele levantou Lázaro que estava morto há quase uma semana, ele pode tirar você de onde você está. A filha de Jairo, lá em Marcos 5, vai dizer que ela tinha acabado de morrer. E ele levantou ela. O filho da viúva na vila de Naim estava morto. Então essa mensagem é para penetrar no mais profundo do nosso coração, independente de qual seja a minha realidade. Deus pode tocar e transformar todas as coisas, mas é pré-requisito, é um pressuposto para que eu seja abençoado, que eu tenha fé. E veja bem, irmão e irmã da Bahia e de qualquer outro lugar no Brasil que esteja vendo a gente aqui online, isso aqui, irmãozinho e irmãzinha, não é um discurso motivacional, sabe? Promessa vazia, de esperança. Isso é coisa de coach. Eu não sou coach. Isso aqui é a pura verdade da palavra de Deus, escancarada para você nessa noite, através da palavra dele. Você não nasceu para ser um coitadinho. O céu é para quem tem coragem, né? Jesus, ele vai dizer lá em Mateus 16, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga a cada dia. João 16, no mundo tereis aflições. Então eu quero dizer para você nessa noite, meu amigo, que é sofrido mesmo. Que às vezes dói as costas, que às vezes cansa, que às vezes a gente é caluniado, as pessoas mentem sobre nós, aumentam os nossos defeitos, inventam defeitos que nós não temos. Mas a gente precisa entender que Deus é poderoso para restaurar todas as coisas, para construir todas as coisas, para reestabelecer o nosso ministério. Que a gente tenha uma injeção de ânimo nessa noite através da santa palavra de Deus. Lá em Romanos 8, se eu não me engano, Romanos 8, ele diz assim, eu estou convencido que nem a morte, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder nas alturas, nas profundidades, nada, nem a doença, nem a espada, nada pode nos separar do amor de Cristo. Romanos 8, tudo isso aqui é a opinião de Deus, é a palavra de Deus para você nessa noite. Então, que a gente não saia daqui só com coragem para enfrentar os nossos problemas do dia a dia, não. A gente que está com o coração aflito, a gente que tem dívidas,
Para nós que de repente temos doenças na nossa família, que o médico já disse que não tem cura, o meu caso na justiça, o advogado já disse que está perdido, porque tudo está dando contra mim, porque todas as coisas que eu faço, onde eu coloco a mão dá errado. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Coloca por primeiro a vontade de Deus no seu problema. Coloca por primeiro aquilo que é a vontade de Deus para nós. Família Nova Esperança, Comunidade Santo Antônio. Que Deus coloque no mais profundo do nosso coração essa vontade imensa de colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Não importa o grau que você chegou, de doença, se for doença, de pecado, se for pecado, de problema financeiro, se for o caso, de contendas familiares, dúvidas, se você tem dúvidas vocacionais, se você tem dúvida a âmbito de estudo financeiro, não importa. Não importa qual seja o seu problema. Deus pode reconstruir a sua casa. Deus tem o poder para reconstruir a sua casa. Eu acho que deu uma travadinha, não sei se travou aí, aqui para mim está dizendo que travou. Voltou? Voltou. Eu me apego mais uma vez ao versículo 20 dessa palavra. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, é este poder, é com este poder que Ele atua em nós. Ele é a glória da igreja por gerações. Não é um Deus lá no passado, não é um Deus que ficou para trás, lá na Bíblia, como uma coisa histórica que ficou. Não. Ele é um Deus no presente. Ele é um Deus forte e poderoso que pode todas as coisas no presente. Agora. Lá em Mateus 7, minha irmã, ele vai dizer, travou, mas voltou. Lá em Marcos 7, a palavra vai dizer que aquele que está com a sua casa construída na rocha, aquele que está com a sua casa construída na rocha, quando a tempestade bater, a casa subsistirá, a casa ficará firme. Aquele que está com a casa na areia, que não está com as estruturas sólidas em Cristo, quando a tempestade bater, ela vai ruir, ela vai embora. Mas perceba que das duas maneiras a tempestade vai bater. A palavra garante para nós em Marcos 7 que mesmo que se a sua casa esteja construída sobre a rocha, a tempestade vai bater. Assim como nasce sol para os justos e para os ímpios, o sofrimento também bate para os justos e para os injustos. O que diferencia você, a mim, o que diferencia cada um de nós quando a tempestade bate na nossa casa, é porque a gente continua de pé. Quando a destruição bate na nossa casa, a gente continua firme, caminhando com Cristo, sofrendo com Cristo, mas entendendo todos os dias quem é a rocha da nossa casa. Portanto, para fechar, meu irmão, minha irmã, para fechar, sempre que o sofrimento bater a nossa porta, sempre que a gente perceber que por nossa conta própria, pelas nossas forças, nós não temos mais condições de seguirmos firmes, porque a doença bateu, porque a discussão na família destruiu a família, porque o marido ou a esposa estão traindo, porque um dos dois está no vício, porque o seu filho, a sua filha está no vício, porque você está com dúvidas, porque você está com medo, não importa. A palavra nos garante que Deus pode todas as coisas. E eu termino essa palavra dizendo para vocês o que está escrito lá em Filipenses 1:6. São Paulo escreve para os filipenses, mas ele fala para você nessa noite. E ele diz, eu estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, irá completá-la até o dia de Cristo. Deus abençoe cada um de vocês imensamente. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça dessa palavra. Aquele que começou a boa obra em vocês, eu estou convencido de que irá terminar esta obra até o dia de Cristo. Deus abençoe vocês.